Hoje eu vou ensinar para você como fazer uma ficha para o seu sistema próprio dentro do Foundry, ou até para um sistema que não é próprio, não foi você que criou, mas que não tem ficha ainda para o Foundry, e tudo isso de graça, né, sem usar programação nenhuma, apenas usando aqui recursos gratuitos que o Foundry já fornece para a gente, beleza? Então aqui estou dentro do Foundry, tá? E o nosso primeiro passo aqui vai ser a gente adicionar a ferramenta que a gente vai usar, que é um sistema, né? Ele chama Custom System Builder, tá? Você vai ter que instalar esse sistema, basta clicar aqui em instalar sistema, procurar por ele, né? Você vai vir aqui, Custom, ele vai achar. E aí, né, você pode até clicar aqui para abrir o link do projeto, né, do arquivo, porque, né, uma coisa legal demais desse sistema é que você consegue compartilhar as fichas que você criou, né, e mandar para outras pessoas. Então aqui, se você descer um pouco, você vai ver que tem um negócio chamado Sheet Library, né, que é a biblioteca de fichas já existentes feitas usando isso. Você pode clicar aqui e você vai ver que já existem sistemas feitos aqui dentro, né? Por exemplo, o Troika ou de Dragon 2ª edição. Então você vai ter aqui dentro modos de puxar essas fichas para jogar dentro do Foundry. Eu vou mostrar depois, mais no final do vídeo, como importar essas fichas aqui e exportar suas fichas, tá? Mas eu acho que antes é mais importante a gente explicar aqui, entender como é que funciona esse módulo aqui, antes de começar a entrar em assuntos mais complexos, tá? Na verdade, nem é tão complexo assim, é super fácil importar e exportar, mas eu acho que você vai se aproveitar mais se você souber como o módulo funciona. Então vamos aqui começar a usar, criar a nossa ficha, ou então criar o nosso mundo para a gente puxar essas fichas já existentes, tá? Como é que vai funcionar? Primeiro, depois de ter o sistema instalado aqui, a gente vai precisar criar um mundo usando esse sistema, né? Então, basicamente, você vai vir aqui em mundos, e vai vir em criar um mundo, e vai dar um nome para o seu mundo, né? Então, vídeo criação de ficha, né? Vai ser o que eu vou usar aqui. E aqui, na hora do sistema de jogo, você vai selecionar o sistema que a gente instalou, que é o Custom System Builder, tá? Se ele não aparecer aqui é porque você não instalou ele ainda, tá? Então instala ele, depois seleciona aqui, tá? Outra dica de Foundry legal aqui para você se organizar é que ele organiza aqui os mundos seus de acordo com ordem alfabética, tá? E caso você queira que fique em cima, você pode colocar um 0 aqui antes, né? Que ele vai ficar no topo aqui da sua lista. Geralmente os mundos que eu tô jogando recentemente, eu tô preparando alguma coisa, eu coloco esse símbolo aqui, né? Que eu aperto Alt 16. E aí ele cria aqui pra gente esse símbolo aqui, né? Para ficar ali em cima. Vocês veem que tem alguns mundos aqui que eu já estou preparando nesse sentido, né? Então cliquei aqui em criar, ele ficou aqui embaixo, ó, vídeo criação de ficha. Então você vai abrir o seu mundo, vai rodar ele, né? Ele vai dar aqui o tutorial do Foundry normalmente. Você pode fechar isso tudo aqui. E aí vamos entender como é que funciona esse módulo aqui, né? Se você vir aqui tentar criar um ator, por exemplo, dentro do Foundry, você vai ver que tem dois tipos de atores aqui no mundo. Tem o personagem, que é o character, e você vai ter um underline template. Template é uma palavra que em inglês significa modelo, né? Então o template é um modelo de ficha. Quando a gente for criar personagens para a gente jogar, a gente vai criar characters. Quando a gente for criar uma nova ficha, um novo modelo de ficha, eu posso usar o template, tá? Então eu vou criar um novo template aqui. E aí, o nome desse template é muito importante que ele não tenha espaços, né? Que você pode até usar underline, mas evite o mais simples possível, né? Então eu vou chamar aqui de ficha teste. Criei esse ator, você vai ver que ele criou um novo template, um novo modelo de ficha aqui para eu usar, tá? Você vai ver que tem alguns botões aqui para a gente configurar algumas coisas e tem dois botõezinhos de mais, tá? É com esses botõezinhos de mais que a gente vai adicionar coisas na nossa ficha. A gente não vai usar programação nem nada do tipo. Então veja aqui que a gente tem dois botões de mais e esse de cima é para adicionar coisas ao cabeçalho. A ficha ela é dividida entre cabeçalho e corpo. Então aqui eu adiciono coisas ao cabeçalho da ficha e aqui nesse outro mais eu adiciono coisas ao corpo da ficha, tá? E eu posso ir adicionando coisas dentro de coisas, vocês vão ver que é muito bacana. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu clico nesse mais aqui, você vai adicionar um componente na sua ficha. E existem diversos tipos de componentes. Você pode adicionar um rótulo, que é um label, pode adicionar um campo de texto, um campo de número, uma área de texto mais rico, assim, que é tipo para anotações, né? Que é um texto maior. Pode adicionar um checkbox, que é para aquele quadradinho de marcação, tipo esse aqui. Pode ser uma lista, né, suspensa ali, um drop-down. Pode ser um painel, né, e você pode dividir esse painel entre colunas, né, entre linhas diferentes. Pode ser uma tabela que você vai adicionar, uma tabela dinâmica, né, que você vai adicionando itens e ela vai crescendo automaticamente. Pode ser abas, né, para sua ficha. Então, talvez sua ficha tenha várias abas diferentes, você pode criar e separar em abas. E até, né, um container para itens, porque aqui nesse sistema aqui você pode criar itens específicos do seu mundo, por exemplo, um template para armas no seu mundo. Então você pode criar esse item container e aí você pode deixar tudo automatizado para só arrastar os itens para sua ficha e já está tudo pronto, né? Muito, muito potente, né? E super fácil de usar. Então, imaginemos que a gente vai criar, por exemplo, um campo de texto. Uma coisa muito importante de qualquer componente, né? Componente é essas coisas que a gente adiciona na ficha. É que todos eles têm uma chave, né? Uma key. E para que serve essa chave? Ela vira como se fosse uma variável do sistema. Então, por exemplo, se eu for criar um atributo força, ele tem que ter uma key chamada for, por exemplo, né?
E sempre que eu quiser fazer uma fórmula, por exemplo, um D20 mais força, eu vou usar essa chave que eu colocar aqui. Então ela tem que ser sempre única, tá? Você nunca vai poder repetir uma chave em diferentes componentes, tá? Porque senão eles vão ser identificados como se fosse uma coisa só. Então aqui, esse aqui vai ser o nosso componente de teste, tá? E aqui, nesse tooltip, sabe quando você passa o mouse em cima de alguma coisa assim, ó, igual apareceu aqui nessa parte aqui, ó, eu deixei o mouse aqui, apareceu ficha teste, né? Esse aqui é o tooltip. O que você escrever aqui vai aparecer quando você deixar o mouse em cima daquele componente, no jogador deixar o mouse. Então aqui é apenas um teste. E aqui no label é o rótulo que vai aparecer do lado do nosso campo de texto. Percebam que esse é um componente de texto que eu estou adicionando. Então aqui, né, teste do texto. E aqui sim, no label, eu posso deixar vazio se eu quiser, para ficar só o campo de texto. Ou eu posso escrever e colocar espaços e tudo mais, tá? Aqui também eu escolho o tamanho que vai ter esse componente. Se ele vai se ajustar automaticamente, né, a largura da página. Se ele vai ser pequenininho, se ele vai ser menor ainda, ele vai crescendo até gigantic aqui, né? Lembrando que o automático ele vai se adaptar e os outros vai ter um tamanho mais fixo, tá? Então eu vou deixar automático aqui mesmo. E aí tem algumas opções extras aqui, por exemplo, só alguns personagens que vão poder usar, né? Qual que vai ser o tamanho de caracteres que a pessoa vai poder escrever. Cada componente vai ter suas sub-opções, né? Aí eu recomendo, se você quiser entender muito mais, né, mais profundamente sobre o sistema, que você acesse lá de novo aqui o projeto, né, do Custom System Builder, né? Porque aqui dentro do projeto você vai ter toda uma instrução na hora que você desce aqui de como instalar, do que funciona, de como criar suas fichas, né? Tem todo um tutorial, tá em inglês esse tutorial aqui, tá? Mas nada que um Google Tradutor te ajude aí se você tiver dificuldade nesse sentido, tá? Se vocês quiserem, posso fazer vídeos depois mais avançados também sobre isso. Mas hoje eu vou ensinar o básico aqui para você sair daqui criando sua ficha, né? Então voltemos aqui para o nosso Foundry, vou criar o nosso componente, salvei, percebam, teste do texto. Como eu adicionei no cabeçalho, ele vai aparecer na parte superior. Só que isso aqui, gente, não é a nossa ficha ainda. Isso é o nosso template da ficha, tá? Não é assim que a ficha vai ficar. Para a gente ver como ela vai ficar, a gente tem que criar um novo ator chamado personagem de teste. E aí, esse personagem não vai ser um template, eu não estou criando uma nova ficha, eu quero testar como vai ficar a nossa ficha aqui. Crio esse ator, e aí vocês vão ver que todo ator que eu crio dentro desse mundo, ele vai ter aqui o template que ele está usando. Então eu posso criar template para NPC, para personagem. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a ficha teste, que é o único que eu criei, tá? Mas se eu tivesse vários templates, ele apareceria todos aqui. Depois que eu selecionei qual template que eu quero, eu atualizo. Perceba, agora esse é meu template da esquerda e da direita aqui é minha ficha de fato, que eu consigo editar e colocar outras coisas, né? Então como eu adicionei aqui no cabeçalho, ele apareceu aqui no cabeçalho. Então vamos continuar aqui adicionando algumas outras coisas para vocês verem como funciona, tá? Vou adicionar agora no corpo aqui, por exemplo, e vou adicionar um campo de número, né? Então esse campo de número, a chave dele vai ser teste número e o label vai ser número. O tamanho vai ser, vou colocar um tamanho menor aqui, ó, small. Se eu quero permitir número decimais, não vou permitir. Aqui eu posso mostrar também controles de mais e menos, os botõezinhos, né? E essa opção aqui é legal também, porque ela permite, né, que a gente adicione fórmulas dentro desse campo. Então, se eu marcar aqui, quando eu adiciono mais 5, por exemplo, no campo e dou Enter, ele faz o cálculo automático para a gente. Então, eu gosto de deixar. Então, vou salvar. Apareceu aqui número, né? Vamos ver aqui agora, na nossa personagem de teste, como que vai ficar. Atualizo. Apareceu um número aqui, ó. Veja, ele tem aqui o mais e o menos, que eu posso ir adicionando. E aí aqui, por exemplo, 6 mais 5, né? Se eu deletar tudo aqui e colocar mais 5, por exemplo, vai dar 11, né? Na hora que eu clico fora, ele já soma para mim. Então, muito bacana, né? Então, aqui tem um número, né, na nossa ficha. E aí eu posso, assim, adicionar várias coisas e tornar a minha ficha mais complexa, né? Então, esse é o funcionamento básico. Eu vou mostrar para vocês a gente criando a ficha inteira aqui, né? Dentro desse módulo, acho que vai ser melhor eu mostrar na prática como cria do que simplesmente explicar aqui de forma geral, tá? Mas beleza, antes de mostrar a gente criando a ficha aqui, vou mostrar como que você importa fichas que já existem ou exporta, tá? Uma vez que você abrir o seu mundo aqui, você vai ver que aqui nas configurações do lado direito vai ter aqui uma parte embaixo chamada Export Templates, né, em JSON, que é um formato aí de arquivos para programação, ou você pode importar esses arquivos em JSON, né? Então, se você fez uma ficha muito legal, quer passar para um colega jogar o mesmo sistema, né, no mundo dele, você pode exportar. Agora, se eu quero usar uma daquelas que alguém me mandou ou que já existem, que estão lá, por exemplo, aqui na livraria, né, na biblioteca de fichas, eu vou ter que importar, tá? Então, vamos abrir aqui a biblioteca de fichas do projeto. E vou mostrar para vocês, por exemplo, com o Old Dragon segunda edição, tá? Como é que a gente vai importar? Você vai clicar no Old Dragon, ele vai abrir aqui os arquivos que estão aqui dentro. O que a gente vai ter que fazer é baixar a pasta, então essa pasta, no formato
formato zip, tá? Então clica aqui, ele vai fazer o download aqui da ficha no formato zip. Você vai ter que ter um WinRAR aí ou 7-zip para poder abrir. Aí você vai extrair essa pasta no seu computador. Clica no arquivo, vai ter o arquivo todos aqui, né? Com tudo aqui do Old Dragon. Você vai extrair isso no seu computador, tá? Eu já tenho extraído aqui, então vou mostrar para vocês como que eu importo depois que tem extraído. Basta vir aqui em Import, vai abrir esse documento e você vai escolher arquivo. Ó, perceba que eu já até tinha puxado ela aqui antes, né? Então tem minha pasta aqui, já está extraída, né? Ó, abri a pasta que eu baixei e aqui eu vou ter esse documento JSON, né? Eu posso importar tanto a ficha quanto os itens depois em JSON, tá? Os itens prontos. Vou fazer isso, né? Vou puxar aqui a ficha. Eu não sei se esse Bacon aqui foi o autor da ficha, tá? Não sei quem é o autor da ficha, mas quem quer que tenha feito essa ficha aqui ficou muito boa, tá? Parabéns. Deixe um comentário se você estiver vendo esse vídeo aí pra gente te agradecer. Então clico aqui no documento, clico em abrir, ele vai selecionar o documento para mim, eu seleciono ele no Foundry e voilá, né? Não aconteceu nada aqui, né? Meu Deus, será que deu problema? Não, né? Você vai vir aqui agora nos seus personagens, você vai ver que eu só tinha criado aqui esses dois, ó. Agora apareceu outros dois templates, né? Que são de Old Dragon. Eu vou até criar uma pasta aqui para não misturar. E vou arrastar eles dois para lá para não misturar, tá? Então aqui eu tenho um template de um NPC de Old Dragon. Percebe que ele foi criado com outras coisas que a gente vai aprender ainda. E tem o PC, né? Que é o Player Character, que é do personagem. Só que perceba, isso não é a ficha ainda. Isso é o template. Para eu usar a ficha para os meus jogadores, eu tenho que criar um ator que não é um template. Eu tenho que criar um ator que é um character. E aí eu vou colocar aqui personagem OD. Crio esse ator. E aí no personagem, sim, que eu vou puxar o template. Perceba, ele vai listar para mim todos os templates que eu tenho no meu mundo, né? Então se eu tiver aqui dentro do meu mundo templates de fichas de vários sistemas diferentes, ele vai mostrar tudo para mim, tá? Então imagina aqui que eu quero um PC template, tá? Vou criar um template aqui de personagem, clico aqui para atualizar e agora sim eu tenho uma ficha do Old Dragon aqui, dá para vocês verem, com abas diferentes, com magias, que eu vou podendo adicionar cada magias, né? Os equipamentos que eu vou podendo adicionar aqui também, ponto de ouro, as estatísticas, né? Que eu posso, por exemplo, clicar aqui, né? E o sistema permite que eu faça fórmulas e tal, para clicar e ele rolar, por exemplo. Ó. Então apareceu aqui se foi sucesso, se não foi, né? Quanto foi o teste de força, por exemplo, né? Então isso aqui já está usável. Veja que legal, né? E aí veja aqui que se a gente vem em itens aqui, ele puxou também, né? Funciona da mesma forma com itens, templates e subtemplates, né? Que você pode depois criar aí seus compêndios de coisas e arrastando para sua ficha, né? Então é super completa, tá? Então agora que a gente entendeu, lógico, né? A base da ficha, vamos começar a tentar montar uma ficha aqui dentro de fato para vocês verem na prática como funciona. Isso vai fazer com que esse vídeo fique um pouco maior, tá, gente? Mas se você quer tentar aí por conta própria, já pode fechar esse vídeo aqui e vai praticar, tá? Mas eu acho que vai ser interessante se você puder testar aqui junto conosco, tá? Então, eu tenho aqui um template de personagem de teste, da ficha teste, no caso, e o personagem de teste sempre para mim ver como é que tá ficando, né? Eu recomendo que você sempre faça isso, tá? O que eu vou fazer agora, tá, gente? Eu vou criar uma ficha de um sistema que já existe, para poder vocês verem na prática as aplicações disso. E aí, o que eu recomendo? Quando você vai fazer uma ficha aqui dentro, se for um sistema próprio seu, desenha como a ficha deve ser no papel mesmo antes, só para você ter um modelo ali de que campos devem ter, onde que vai ficar cada coisa, só para você ter uma ideia do posicionamento. Se é de um sistema que já existe e que você vai criar, eu recomendo que você tenha ao seu alcance aí uma imagem, né, um PDF da ficha para você ver e usando isso de referência. Não quer dizer que isso vai ficar sempre igual à ficha que está lá, né? Mas você pode tentar se aproximar dela, né, para poder criar aí as coisas. Às vezes a gente vai ter que fazer algumas adaptaçõezinhas, tá? Mas para testar aqui hoje, eu decidi trazer uma ficha de um sistema chamado Terra Devastada, que é um sistema brasileiro aí sobre apocalipse zumbi e tal, muito bacana. E vamos dar uma olhada na ficha dele, como é que é primeiro, pra gente entender. O Terra Devastada ele é um sistema que se baseia muito em frases, tá? E cada frase vai se aplicar ou não, né, a uma ação que você está fazendo, e se ela se aplicar, você ganha um dado a mais na sua rolagem. Então você vai ter características aqui, que são as frases, você vai ter tormentos, que também são frases, você vai ter convicções e a alcunha, né, que é o nome do personagem e o apelido dele. O mais diferente que a gente vai ter aqui, né, a gente não vai ter atributos nem nada do tipo, são a convicção, que são pontos de fé do seu personagem ali, de força de vontade, da sanidade mental dele, que você pode ir gastando esses pontos aqui da esquerda para a direita para ter mais dados nas suas rolagens, ou quando você passa por situações muito tormentosas, né, de horror ali, por exemplo, você faz um teste e dependendo se você falhar, você vai marcando e obstruindo da direita para a esquerda aqui, diminuindo a sua capacidade total de convicção. Então é essa ficha que a gente vai tentar criar hoje aqui dentro do nosso Custom System Builder, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou deletar essa ficha de teste aqui pra gente começar. O personagem de teste pode manter aqui porque a gente vai usar ele. Vou deixar ele aberto aqui, ó, minimizado. Eu vou criar aqui um personagem chamado Template. Ele vai ser
ficha terra devastada. Criei esse ator, que vai ser o nosso modelo, o nosso template de ficha, tá? Vale lembrar que a gente vai ter algumas opções aqui em cima, né? Que você pode, por exemplo, configurar o tamanho e largura aqui da sua ficha para ela ficar mais larga ou mais alta aqui. Você pode configurar atributos que vão estar escondidos, né? Para você usar com fórmulas de rolagem do mestre, por exemplo, depois. Quais as barras de atributo que vão ter nos tokens do personagem, efeitos ativos que você pode colocar. Então assim, dá para você personalizar e automatizar muita coisa, tá? E tem um botãozinho aqui para recarregar todas as fichas do seu mundo aí, para caso tenha alguma coisa bugando, né? Sem precisar você ficar dando F5, né? Então vamos ter aqui a ficha Terra Devastada. A gente vai começar a montar nela, a nossa ficha de fato aqui. Então nosso primeiro passo seria colocar um nome ou alcunha, tá? E o nome ou alcunha vai ficar aqui em cima, né? Mas eu acho que aqui no cabeçalho eu vou adicionar um campo de texto chamado alcunha, tá? Para a pessoa, caso queira colocar um apelido, tá? Apelido ou alcunha opcional. O label vai ser aquilo que fica do lado, então vou chamar de alcunha, 2 pontinhos. O tamanho eu quero que fique automático, para ele ficar na largura completa. Vou dar um save, já ficou aqui. E aí você sempre pode ter o seu personagem de teste aberto ao lado, né? Vou selecionar aqui ficha Terra Devastada, já apareceu, para ver como é que tá ficando. Então, a alcunha já está aparecendo aqui. Eu tô achando que essa imagem aqui está muito pequena, né? Então, eu posso clicar aqui em Configure Sheet Display e aumentar um pouco aqui o tamanho da imagem, da picture, né? Vou colocar aqui talvez 100 por 100. Vamos ver como é que vai ficar. Save. Ó, ficou um pouquinho melhor, tá? Mas eu acho que ele tinha que ficar mais comprido do que largo, né? Então, vamos fazer isso. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a largura eu vou manter em 70 e aqui eu deixar 100, ficar mais comprido. Vamos ver como é que ficou. Ah, ficou bem melhor, né? Inclusive posso até aumentar aqui. Vou colocar 120 de altura por 90. Vamos ver? Vou atualizar a ficha. Pronto, para mim tá no ideal, ó. Eu já gostei do jeito que ficou aqui, né? Sempre vai testando com a ficha de teste, porque às vezes aqui o que mostra no template não é literalmente o que vai ficar na ficha, né? Porque aqui tem esses botões que atrapalham um pouco. Agora vamos consultar nossa ficha de novo. E aí a gente vê que a gente precisa de 2 colunas aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso, tá, galera? Dá pra fazer? Dá pra fazer. É super simples, tá? Mas antes eu queria mostrar uma outra coisa que dá pra gente fazer, que é colocar abas na nossa ficha. Então eu vou adicionar aqui no corpo, né, um componente chamado Tabbed Panel, que é um painel de abas, tá? Aqui na chave eu vou chamar de abas da ficha e não vou colocar nenhum tooltip. Ele vai aparecer essa coisinha aqui pra gente. E pra que serve isso? Tira minha câmera aqui da frente. Isso aqui serve pra gente adicionar as abas que a nossa ficha vão ter. Eu posso, inclusive, adicionar coisas fora dessas abas aqui pra ficarem sempre aparecendo, né? Mas vamos adicionar a aba primeiro. Então aqui eu vou adicionar uma aba chamada ficha no tab name, tá? E na tab key, lembra, tem que ser nome único. Então, aba ficha. Salvei. E aí eu poderia adicionar uma nova aba aqui chamada assim anotações. E na tab key não pode ter acento, não pode ter espaço, anotações que eu vou colocar aqui. Então agora eu passo a ter 2 abas na minha ficha, uma para ficha e uma para anotações. Eu posso clicar nesses setinhas aqui, ó, para poder mudar a ordem se eu quiser, mas quando eu atualizar minha ficha, vejam, ficha e anotações. Legal, né? Agora, quando eu quiser adicionar coisas dentro da aba ficha, né, nessa página da ficha aqui, eu vou adicionar nesse maisinho. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e adicionar um label, né, chamado teste e aqui teste, vocês vão ver que quando eu salvar aqui, ó, vai aparecer teste nessa aba, mas quando eu for para anotações, não. Então eu consigo ter abas diferentes de um jeito muito simples, né? Para deletar, basta clicar em cima, vir aqui e delete. Super simples, tá? Não estou usando programação nenhuma aqui, tá, gente? É muito legal, muito bem feito esse modo. Então aqui dentro da aba ficha, agora a gente vai colocar as nossas colunas, tá? E na aba anotações eu vou colocar uma parte para a pessoa escrever. Na verdade, vamos fazer anotações aqui primeiro, porque é mais fácil de fazer, tá? Então dentro de anotações, eu vou adicionar aqui um novo componente que vai ser chamado Rich Text Area, que é um campo de texto mais rico, vamos colocar assim. Então, eu vou chamar de notas. A tooltip que eu vou colocar, escreva notas sobre o jogo. E o label, não vou colocar nada, porque já vai estar na aba aqui. Então, save. Vamos testar como é que ficou. Então, ficha está vazio, mas em anotações, quando eu passo o mouse, olha aqui, ó, apareceu um campo para o jogador digitar se ele quiser. Ele pode salvar isso na aba de anotações. Muito bacana, né? Agora vamos continuar com a ficha. Clicamos aqui em ficha, vou adicionar colunas nela. E como que a gente vai fazer para adicionar colunas? O componente que a gente vai colocar pode ser um painel, que eu posso organizar ele como um grid aqui, né, de 2 colunas, por exemplo. Eu poderia fazer adicionando também uma espécie de tabela, e aí eu poderia colocar, por exemplo, que ela vai ter tantas linhas específicas e 2 colunas. Eu daria para fazer dessa forma, né? Se eu fizer isso, olha o que vai aparecer, ó, teste, vou chamar aqui de teste, tá? Ó, eu conseguiria colocar itens em cada um deles. Veja a lógica aqui, ó, tem table dentro da aba que está dentro da aba ficha, tá? Então, eu vou criando a ficha dessa forma. Mas não é assim que eu vou fazer, tá? Até poderia fazer se eu quisesse, daria super certo, mas vou clicar aqui em deletar e vou clicar, na verdade, em colocar um painel. E dentro desse painel,
o layout dele aqui, eu vou colocar um grid de 2 colunas, né? E o alinhamento ao centro. O que é esse grid de 2 colunas? Ele vai dividir entre 2 colunas ali num gradeado, né? Pra gente conseguir colocar. Então, tudo que eu colocar de um lado aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui na ficha, ó, condições. Eu vou ter que colocar do lado esquerdo. Então, condições aqui e no label, condições. Venho aqui. Eu posso até, galera, interessante colocar aqui um label icon, né? Um ícone para esse label, usando códigos aí daquele font awesome, né? Posso explicar isso depois se vocês quiserem, mas cliquei aqui e apareceu o label condições, que aí eu vou adicionar, por exemplo, na outra coluna, um label chamado características. Características. Aqui, características. Salvei. Vejam, ele vai me dando outras opções para eu ir fazendo esse grid. Um do lado, um do outro, um do lado, um do outro. Eu posso ir fazendo dessa forma, né? Ou se você preferir, você pode ir fazendo da outra forma com a tabela, né? O que fica melhor para você. Mas agora eu tô percebendo aqui que talvez seja melhor fazer com tabela mesmo, né? E aí, é assim, eu tô mostrando para vocês eu fazendo a ficha em tempo real. É para vocês verem que às vezes você acha que talvez fique mais fácil fazer de um jeito, mas você percebe que vai ficar mais fácil de outro. Por que seria mais fácil fazer com a tabela? Porque pensando bem aqui, se eu for colocando num grid, né? Eu sempre vou ter que ir ajustando os itens que eu for colocar. Eu vou ter que ficar arrastando, né? Não é difícil fazer isso aqui, por exemplo. Eu posso... Olha que legal. Todos os itens aqui são elementos. Então, se eu quisesse mudar a característica de lugar, ó, é só arrastar, galera. E melhor ainda, se eu quiser duplicar alguma coisa, você segura Ctrl e arrasta para algum outro lugar e ele duplica. É incrível, é muito fácil, né? Se você tiver várias coisas repetidas, segurar o Ctrl e arrastar, ó, eu tô criando outras condições aqui, né? Então, se eu salvar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar. Clicar aqui em ficha, ó, condições, características. Tá vendo como é que muda bastante, né? Eu vou deletar esse painel aqui, tá? Porque, na verdade, acho que vai ficar mais fácil mesmo se a gente fizer usando uma tabela, tá? E aí eu vou colocar uma contagem de, sei lá, vamos colocar 8 linhas aqui por enquanto, depois a gente pode diminuir ou aumentar, e 2 colunas, tá? Aqui o legal da tabela é que você pode também ajustar um alinhamento de cada uma dessas colunas. Por exemplo, eu quero que a primeira coluna, eu tenho 2 colunas, eu quero que a primeira fique alinhada ao centro e a segunda fique alinhada à esquerda. Então eu coloco C na primeira, que é center, e a segunda eu coloco L, de left. Ele vai alinhar à esquerda, tá? Mas nesse caso aqui eu vou deixar tudo normal, que vai ficar ao centro, que é o padrão, tá? Aqui na chave, não pode esquecer de pôr chave, tá? Muito importante. Vou chamar de tabela ficha. E aqui não precisa colocar nada. Ele criou aqui uma tabela pra gente. E aqui em cima eu vou criar o label, né? Então rótulo condições, que vai ser o rótulo das condições que vai ficar ali em cima. Aqui no label text, aí sim eu escrevo bonitinho. Salvo condições. Aqui desse outro lado, tá vendo que aqui a tabela é mais rígida, né? E acho que isso vai ser bom pra gente. Aqui agora eu vou colocar rótulo características. E aqui eu vou chamar de características. Vou vir aqui, salvar. Então tenho aqui as minhas 2 guias, né? Vamos ver como é que ficou. Ficou a tabela, condições, características. Eu acho que seria melhor eu alinhar o centro, por exemplo, né? Você vem cá na tabela, né, e coloca CC para alinhar o centro as duas. Salvo. Olha que legal. Tá vendo? É muito bacana, muito fácil de mexer. Arrastar mais para cá para vocês verem melhor, tá? O legal também é que esse botãozinho aqui faz com que você veja a ficha em tempo real. Isso ajuda muito, né? Então aqui nas condições eu teria que ter campos de texto, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sei lá, 10 mais ou menos campos de texto. Eu poderia vir aqui e adicionar um campo de texto, igual eu fiz aqui em cima, para cada uma das condições. Só que tem um jeito mais fácil de fazer isso, né? Basta clicar aqui e tem um jeito que é essa tabela dinâmica, Dynamic Table, né? Então eu vou colocar aqui tabela condições, que é a chave dela. E dentro dela aqui, não vou colocar nada, né? Vou dar o save aqui. Vocês vão ver que apareceu isso aqui, ó. Vou atualizar lá. Aparece só um botãozinho. O que eu posso colocar nessa tabela dinâmica aqui? Eu posso configurar linhas para quando a pessoa for clicando, essas linhas aparecerem já com a formatação que eu quero. Então, por exemplo, em cada linha dessa tabela dinâmica, eu vou adicionar um elemento. Então, por exemplo, a chave desse elemento vai ser... na verdade, eu vou criar um elemento de texto, tá? E aí eu vou colocar aqui condição 1, por exemplo. Só condição, acho que... Condição 1, por exemplo, né? Alinhamento eu quero que fique à esquerda. O nome da coluna não precisa, né? Label também não precisa porque já colocamos um label em cima. Cliquei para salvar. Então, olha que legal. Vou atualizar. Aqui não mudou nada, mas toda vez que eu clico no mais, eu não tinha colocado um elemento de condição aqui, ele cria diferentes condições para mim. Então, eu posso ir ajustando dinamicamente na minha ficha, tá? Então, bem legal isso. Eu posso deletando se eu não quiser, né? Por exemplo, isso vai ajudando aí na minha rolagem, né? Então, aqui, basicamente, a condição está pronta. Eu vou ter que repetir isso, né, para os outros aqui. Mas eu ainda posso adicionar outras coisas nessa linha, por exemplo. Imagina aqui, ó, vou adicionar aqui um rótulo, por exemplo, chamado rolar, né? E nesse rótulo chamado rolar
rolar condições, por exemplo. Eu vou colocar aqui o label dele, né, o rótulo dele vai ser rolar. Para que eu estou fazendo isso? Talvez você está se perguntando, né? Porque eu posso ter uma mensagem, né? Eu posso fazer aqui uma fórmula de rolagem, né? Inclusive, até em vez de colocar aqui, por exemplo, rolar, eu poderia colocar um ícone aqui, né? Mas vou deixar rolar mesmo aqui. E aqui eu vou colocar uma fórmula de rolagem. Só que tem que ser uma fórmula nos padrões do próprio módulo, né? E para saber quais são esses padrões, volta aqui na tabela aqui, no link do projeto, e você vai descer um pouco, ó. Você vai ver que tem um tanto de coisa aqui, né, de guias te ensinando. E aí, né, como eu já mostrei, você vai ver que aqui embaixo tem uma parte chamada Add Rows, né, que é esse 4.5. Você vai clicar nela aqui e você vai ver que ele te mostra como você usa fórmulas. Então, você vai ter que criar rolagens dentro desses parênteses, né? Elas têm que estar sempre dentro desse negocinho aqui. Então, sempre abrindo com cifrão, abre chaves, depois fecha chaves e cifrão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu faço uma rolagem de um D6, que é o que a gente usa aqui dentro do Terra Devastada. Então, cifrão, abre chave, aí eu coloco uma rolagem dentro sempre do colchetes, um D6. Fecho colchetes, fecha as chaves e cifrão novamente, tá? Então, isso aqui vai ser uma fórmula de um D6 que ele vai rolar no chat. Eu posso colocar, por exemplo, fórmulas mais complexas aqui dentro, né? Basta eu olhar lá como é que funciona, mas quando eu salvar aqui, né, posso atualizar. Toda vez que eu adicionar, vai ter isso aqui e vai ter um rolar. Perceba que sempre o rolar ele tá mais vermelhinho aqui, tá? Ah, não gostei dessa ordem, queria que o rolar ficasse antes. O que você faz? Volta nossa ficha aqui, padrão, mexe nessa setinha, ó. O rolar agora vai ficar antes e depois vai vir a condição. Se eu atualizar, ó, rolar ficou antes e depois da ficha. Então, se eu clicar aqui, teoricamente, ele tem que rolar para mim um D6, né? Vamos ver? Então, rolou um D6 para mim, tá? Então, personagem de teste rolou um D6. Tá bem bacana. Ele não rolou o dado 3D aqui porque eu não instalei módulo nenhum nesse mundo aqui, né? Mas ele tem compatibilidade com o módulo de dados 3D. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vou adicionar aqui o Dice So Nice, atualizar o mundo. Vou abrir lá o meu personagem de teste e vou também abrir minha ficha Terra Devastada aqui para já voltar como a gente estava. Se eu clicar agora, né, agora que eu habilitei o módulo de dado 3D, ele rola lá e ele rola aqui o dado 3D também. Então é muito bacana, galera. Então aqui, por exemplo, a parte de condições já está pronta, tá? Prontíssima, tá? Vamos fazer a mesma coisa na parte de características agora. Então a gente vai ter que ter uma tabela dinâmica chamada tabela Charact. Vou deixar só assim, tá? Vou salvar. A mesma coisa na tabela dinâmica, né? Eu teria que colocar as condições e o rolar, né? Porque eu posso rolar para cada um dado diferente. Mas em vez de criar tudo de novo, eu só vou apertar Ctrl e aí eu vou ter que clicar aqui no mais, vir em Label. Então, rolar Charact. Aqui não precisa. O label vai ser rolar também. E aqui eu vou vir aqui na fórmula de rolagem e vou digitar aquela mesma fórmula. Eu poderia copiar se eu quisesse, mas estou digitando aqui para aprender, né? Então, um D6, fecha aqui, fecha chaves, coloca aqui, salva. Então, aqui vai ter rolar característica e depois vai ter aqui um text field. Então, característica 1. Não vai ter nome de coluna, não tem label, nada. Vamos atualizar. Como é que ficou, né? Vai ficar aqui rolar característica. Posso ir adicionando as características também aqui das frases do meu personagem e todas elas são roláveis, tá? Se eu precisar rolar aqui, clica, ele rola um D6. Então, vou deletar algumas coisas, vou deixar aqui, vou adicionar o mesmo tanto aqui para ele ficar bonitinho, né? Eu tô achando que a ficha está muito pequena, né? Então, eu posso vir aqui e aumentar talvez a largura dela. Vou colocar uma largura padrão de 900 talvez. Então, a altura vai ser a mesma, mas a largura vai ser um pouco maior. Save. Quando eu abrir a ficha de novo, provavelmente ela deve ficar, né? Se eu atualizar aqui de fato, né? Tem que atualizar antes, um pouco mais larga. Então, já funciona, né? Agora, olhando para nossa ficha do Terra Devastada, a gente vai ter aqui na parte esquerda tormentos. E imagino que você já aprendeu como é que faz, da mesma forma aqui que a gente faz desse outro jeito. Então, vou criar aqui, vou dar um pause e já volto. Tô de volta aqui, galera. Então, eu adicionei aqui um label. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tirar minha câmera, né? Adicionei um label aqui chamado Tormentos. Aqui eu coloquei uma tabela dinâmica abaixo dele. E dentro dessa tabela dinâmica eu coloquei só um campo de texto, né? Porque não vou colocar rolar aqui nesse Tormentos, não, tá? Então, quando eu atualizar minha ficha, apareceu Tormentos com a tabelinha também. E eu posso digitar os tormentos do personagem aqui nessa parte, quantos quiserem, né? Lógico que o sistema aí pode ter um limite, mas assim fica muito mais fácil da gente fazer e configurar, né? Fica mais simples. Então, bem bacana. Perceba, né? Que se eu continuar aumentando aqui, ele vai começar a bugar a ficha aqui, tá? E eu fiz isso de forma proposital para mostrar para vocês que isso está acontecendo por conta da rigidez dessa tabela. Porque percebam, a tabela aqui, ó, ela é rígida nesse sentido. Como que eu faria para contornar isso aqui para ficar as coisas mais organizadas? Eu penso, talvez, da gente colocar um painel, né? Por exemplo, um painel dentro da tabela, né? E dentro desse painel a gente adiciona essas coisas, né? Então, você vai criando muitas vezes um alinhamento de várias coisas, né? Então, por exemplo, vou chamar aqui de painel condições.
painel esquerdo, por exemplo, painel esquerda, tá? Nesse painel esquerda, eu vou querer que ele tenha um layout vertical, né? Todos os itens que eu for colocando ali fiquem um em cima do outro. O alinhamento dele pode ser ao centro, tá? Então, vou dar Save. E esse painel, eu vou arrastar ele aqui para cima. Só que para fazer isso, né, eu tenho que tirar esses outros aqui de cima, né? Então, como é que eu vou fazer essa bagunça? Eu posso arrastar eles para outros lugares, ó. Vou deixar eles aqui desse outro lado, tá? Depois eu trago ele de volta. Mas eu vou colocar aqui um painel esquerda lá em cima. E dentro desse painel esquerda que eu vou começar a adicionar condições, depois aqui minha tabela dinâmica, depois tormentos e depois minha tabela dinâmica de novo. Então perceba que está tudo dentro de um painel, né? Agora eu faço a mesma coisa desse lado aqui. Então eu vou chamar aqui, vou criar aqui um negocinho chamado painel direita. Então, painel vertical, painel direita. Crio ele. Acho que está dando para vocês entenderem o que eu estou fazendo, né, galera? Se não tiver, deixa nos comentários aí, porque assim é a prática que vai te ensinar, tá, galera? A prática que vai te mostrar, né, o que funciona melhor e tal. Você vai pegando algumas manhas, né, mesmo de como trabalhar aqui com esse módulo, né? Talvez essa nem seja a melhor forma, mas é o jeito que, assim, de certa forma eu aprendi. Então veja que criando uma tabela, eu precisaria de uma tabela nem de 8 linhas, de 2 linhas só. Eu criei painéis dentro dela para dividir. E agora imagine que vai ficar melhor configurado. Vamos ver como é que vai ficar? Vou atualizar aqui. Ó, olha, bem melhor. Porque agora, por mais que eu vou adicionando aqui, ó, como esses dois estão dentro de um painel, aqui não vai ficando bugado, né? Ele fica ali um pouquinho na parte superior e tal, mas não buga tanto quanto estava bugando antes, aqui indo lá para baixo, sabe? Então, assim, aqui eu já achei que ficou um pouco melhor. Eu vou diminuir esse tanto de linha que tem aqui também, que não precisa, né? Então, vou vir aqui em Table da tabela, ela tinha 8 linhas, vou colocar aqui só 2 linhas, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu nem preciso de 2, né? Eu posso colocar uma linha só. Atualizamos, ó, ficou bem mais concisa a nossa ficha. Então aqui agora eu tenho uma ficha que tem a aba de fichas, a aba de anotação, eu tenho uma alcunha, tá quase pronta a nossa ficha aqui, né? Só falta a parte agora de convicção, que é marcada com bolinhas. E aí, né, eu achei legal de trazer essa ficha aqui pra gente fazer, para mostrar que algumas vezes a gente vai ter que ter adaptações. Porque se você observar, quando a gente clica aqui, ó, a gente não tem, pelo menos na data da gravação desse vídeo, um componente de marcar bolinhas, por exemplo, né? A gente poderia fazer uma gambiarra e fazer da seguinte forma, vejam só. Eu vou vir aqui embaixo, né? E aí eu vou criar essa convicção fora das abas. Ó, tá vendo que eu tenho 2 abas? Eu poderia criar na aba da ficha, mas eu vou criar aqui embaixo, inclusive da aba, para que quando eu mude para anotações aqui também, ó, ela continue aqui embaixo, né? Eu acho que vai ser legal fazer isso. Então eu vou criar aqui embaixo de tudo. E aí olha o que a gambiarra que daria para fazer. Daria para a gente vir aqui e montar uma tabela, não, na verdade um painel, né? Um painel e a gente coloca aqui horizontal. Um painel horizontal, beleza? Painel convicção, por exemplo. Aqui dentro desse painel convicção, eu poderia vir e adicionar aqui um checkbox, né? Então, então C1 de checkbox 1 e label não precisa. Aí depois eu poderia vir aqui, por exemplo, e adicionar aqui outro checkbox, né? Então C2, né? E depois eu poderia vir e adicionar outro checkbox chamado C3. Daria certo isso, né? Se eu der um atualizado aqui, eu teria que colocar 12, né? Que são 12 buraquinhos, tá? Por que eu estou criando um para cada? Porque se eu criar 2 checkboxes com o mesmo aqui, com a mesma chave, na hora que eu marcar um aqui, todos vão ficar marcados, porque ele reconhece que é o mesmo, né? Então, por exemplo, ó, se eu criasse aqui outro C1, eu acho que nem vai dar, acho que ele nem vai deixar eu fazer isso. Porque já tem, ó, não deixou mesmo não. Mas, por exemplo, se eu pegasse aqui o Ctrl e arrastasse para cá para duplicar, você vai ver que esse aqui que eu dupliquei, ele já faz automático, olha que legal, ele criou C1 copy. Então eu já posso ir pegando aqui, ó, e arrastando, porque ele já vai criando IDs diferentes. Muito legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12. Então, criei 12 negocinhos aqui para servir como se fosse minha convicção. Isso funcionaria. Eu poderia ir marcando, só que eu acho que confundiria, talvez, quando a pessoa fosse marcando de lá para cá, né? Pode ser que confundiria ou não, né? Não sei. Eu acho que vou deixar assim mesmo, na verdade. Mas outra forma de fazer é você gerenciar com números, né? Então, em vez de colocar aqui todos esses checkboxes, você poderia marcar, por exemplo, escrever convicção com campo de texto de número. E aí coloca o número 12. E aí você vai colocando outro campo de texto para ver quantas convicções estão obstruídas, né? Então, você poderia colocar vários campos de texto aqui embaixo. Faltou a gente colocar o rótulo, né? Vou colocar aqui um rótulozinho chamado, um label chamado rótulo convicção. Né? Aqui no label vou chamar de convicção, 2 pontinhos, salvo aqui e vou trazer essa convicção aqui para cima. Na verdade ela tem que ficar no meio, né? Então eu vou mudar aqui a título, por exemplo, né? Eu poderia ter feito isso com os outros também, que ele vai ficar um pouquinho maior, ó, escrito convicção. Tá escrito errado aqui, né? E aí beleza, né? Tá colocado aqui convicção, posso salvar. Mas ainda não tá centralizado do jeito que eu queria. Que eu posso vir aqui, adicionar, sei lá, uma tabela, um painel, por exemplo, né? Vamos tentar um painel aqui, ó. Painel, rótulo, convic. E alinho ele no centro.
Aí eu crio esse painel vai ficar em cima aqui e o convicção vai ficar dentro dele. Pronto. Quando eu venho aqui salvar, você vai ver que tem convicção escrito aqui. Inclusive, eu vou mudar todos esses rótulos aqui para o título, né? Para ficar mais bonitinho. Então eu vou vir aqui, default vai ser título. Os tormentos eu também vou mudar para ser título. E as características eu também vou mudar para ser título. Vamos salvar aqui e ver como é que ficou o resultado. Ó, tem convicção, tormentos, características. Gente, a ficha está basicamente pronta, né? Aí eu posso ir ajustando, deixando ela mais bonitinha, mas está funcional. Se eu clico aqui, por exemplo, ó, ele está rodando, tá? Eu posso digitar coisas, né? Eu posso escrever e colocar outras coisas aqui. Vamos dar uma olhada na nossa ficha se falta algo. Ó, tem essas marquinhas aqui a cada 4, ó, no meio. Eu poderia colocar essas marquinhas aqui também, né? Como que eu faria isso? Gambiarra, né, galera? Vamos lá. Vou vir aqui na minha ficha, vou adicionar um negocinho, vou chamar só de label, né? Vou chamar de separador, não vai servir para nada isso, a não ser separar mesmo. E o label eu coloco aqui essa separadora aqui, né? Tipo uma barra mesmo aqui do teclado. Então eu coloco aqui e arrasto ele 1, 2, 3, 4. Arrasto ele para cá e posso copiar ele. 1, 2, 3, 4, sei lá. Então, agora está separadinho, né? Eu poderia colocar um outro caractere, por exemplo. Ó, agora eu tenho essa marcação perfeita, tá vendo? Que eu posso ir obstruindo aqui ou ir marcando de fato aqui as convicções da esquerda para a direita. Aí você deve estar pensando, nossa, mas eu não estou achando bonita essa ficha. Ela está funcional, mas ela está feia. Teria como eu personalizar ela, colocar outra imagem de fundo e tal? Tem como você fazer isso, né? Mas para isso você vai precisar de um pouco mais de conhecimento sobre CSS, né? Que é a linguagem aí de estilização das páginas da web. Como que você faria isso? Você viria aqui nas configurações do seu mundo, clica para abrir as configurações e você vai ter aqui o Custom System Builder. E dentro dele você vai ver que tem aqui uma parte para o CSS Style File, que é onde você vai colocar um arquivo de estilização da sua ficha, por exemplo, mudando a cor de fundo ou outras coisas, tá? Então dá para você colocar aqui dentro. Outro jeito de você estilizar também é você vir aqui e instalar um módulo que chama Custom CSS, tá? Você instala esse módulo, ativa ele. Reinicia seu mundo, né? E aí você vai vir aqui nas configurações e vai aparecer aqui, ó, Custom CSS. Dentro desse Custom CSS, você vai ter esse botãozinho. Aqui, você coloca customizações em CSS que vão afetar todo mundo, dos seus jogadores e você também. E aqui, que vão afetar só você. E aí, se você souber um pouquinho de CSS, se você não souber, tem curso na internet aí, gratuito, né? Eu também não, eu entendo muito pouco do que eu já pesquisei por conta própria, né? Nem a minha área, né? Mas, por exemplo, eu poderia vir aqui e abrir o meu personagem teste, né? E aí, o que você pode fazer, né? Coisa simples. Você pode apertar, por exemplo, se você estiver usando o navegador aí, o Chrome, por exemplo, Ctrl Shift I no seu teclado. Ele vai abrir essas ferramentas de navegador aqui, né, de desenvolvedor. Tem esse botãozinho aqui em cima que você consegue selecionar elementos da página que você está no momento. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, eu quero mudar o fundo da minha ficha. O que você vai procurar? Você vai tentar selecionar o fundo da sua ficha. Ó. Essa parte aqui, por exemplo. Cliquei. Ele vai levar para mim para aquela parte, né, que eu deveria editar. Então aqui está Editable Character. Eu sei que esse Editable é uma classe, né? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui de forma aleatória, tá? Só para vocês verem. Ponto Editable, abre e fecha chaves aqui. E aqui dentro eu digito, por exemplo, Background Color. Então a cor de background, 2 pontos. Eu vou colocar uma cor aqui, por exemplo, Gray, né? Fecho aqui. Quando eu salvar, ele vai mudar para Gray. Eu quero colocar Black, né? Venho aqui, Black. Mas não tá dando para ver nada, né? E aí você vai usar o mesmo processo para ir customizando, né? A fonte, as coisas aqui. Não gostei. Deleta aqui, gente, e salva. Então, existe como você personalizar. Você pode colocar aqui dentro do CSS imagem de fundo, tá? Para deixá-lo bem bonitinho dentro do seu mundo aí, tá? Então, basicamente é esse. Esse vídeo ficou enorme, né? Mas eu acho que deu para te ajudar a entender como você pode criar sua ficha dentro do Foundry, né? O Foundry aí tem um preço para você comprar ele que às vezes é um pouco caro para nós brasileiros, né? Eu pelo menos acho caro. Mas se você joga bastante RPG e quer testar sistemas próprios, né? Eu acho que é uma ótima opção para você se você não sabe programar, quer criar seu sistema, tá? Durante o vídeo todo, né? Você viu que eu não pedi like para você em momento nenhum, né? Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir agora para você deixar o like e se inscrever, tá? E pedir para também conferir um Apoia-se do Dados Críticos. Eu tenho um Apoia-se aí, mas não tô pedindo apoio nem nada, não. Eu quero que você leia o Apoia-se, porque é para você entender um pouco mais sobre o canal, tá? Até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.